o Senhor falou comigo essa palavra, ressurreição dos patriarcas. Fala, ressurreição dos patriarcas. Está ligado? Ressurreição dos patriarcas. Essa palavra do coração. Eu tenho produzido material, estou escrevendo sobre isso. Existem vários outros homens de Deus que estão falando desse assunto hoje, especialmente no mundo ocidental. No Brasil tem um irmão, se você quiser seguir ele no Instagram, eu vou botar uma foto aqui no Instagram dele daqui a pouco, que é o andersonsilva.org. Ele tem um ministério chamado Biamen. Extraordinário. Escreve e ensina sobre isso. Muito forte, muito bom. Tem alguns outros escritores não cristãos evangélicos, quer dizer, não cristãos evangélicos, são cristãos católicos, que também tem escrito sobre isso hoje. E é uma necessidade real dos nossos dias. Então, além de eu ensinar, tem várias outras pessoas ensinando sobre isso, livro e material. Estou escrevendo um material sobre isso, um livro, um e-book. E no dia 17, nós vamos ter uma imersão aqui, sábado, o dia inteiro. É para a família, não é só para os homens. O tema é os homens, mas o seminário é para a família inteira. Por quê? Porque eu entendi uma coisa: nós precisamos fazer um pacto familiar para levantar o rei e leão da casa. Porque o camarada sozinho não vai conseguir. Não adianta a gente encher aqui com os homens e confrontar, exortar, ensinar, sem a desconstrução é tão grande que eles aprendem 10 e praticam 5, e a treta e o problema com o jovem continua. Então nós vamos chamar a mulher para receber a mensagem também, os filhos e todo mundo fazer um pacto familiar para falar: vamos levantar esse rei e esse leão, senão a casa está sendo destruída. Na verdade, a casa já caiu. Eu trabalho como líder cristão e pastor há 20 anos. E eu posso dizer para você que 50% da energia desse trabalho, que eu exerço há 50 anos, é restaurar e reconstruir lares e famílias. E quase 100% dos problemas está ligado ao homem que sumiu, à figura da identidade desconstruída. Sem contar os problemas emocionais gravíssimos que os jovens têm. E tudo é problema com o pai. 90% dos bloqueios emocionais, dos conflitos emocionais que as pessoas têm, está ligado ao pai, ao problema com o pai. Você pode olhar no mês de maio, o mês das mães é muito mais aquecido no comércio do que o mês de agosto, o mês dos pais. Você pode reparar isso. E por quê? Porque na verdade os homens, os pais não são um grande memorial ainda. As mães são as heroínas e tal, mas os pais foram desconstruídos. E liberar essa palavra aqui para você é uma batalha espiritual tremenda. Eu estou nas mandíbulas de Satanás quando eu estou falando um negócio desse aqui. É a maior batalha dessa civilização hoje. E também precisa de muito amor para falar o que eu vou te falar aqui, porque eu vou te confrontar muito você e a sua casa. Precisa de muito amor para fazer isso. Eu não vou afrontar você, eu não vou atacar a sua identidade, a identidade do seu lar, mas eu vou confrontar o comportamento que está totalmente fora, totalmente distante do que Deus planejou. E essa é a função da espada do Espírito: entrar e arrebentar com tudo que está fora do padrão de Deus, e depois nós vimos construir. É importante, eu tinha separado para falar sobre 5 P's dos patriarcas, mas não vai dar para falar, porque o assunto ele é tão confrontador, e tão é uma necessidade tão grande que para você poder entender nós precisamos ir devagar com o assunto. Eu estava estudando, orando, meditando, falei: vou dar para falar só 3 desses P's, não vai dar para falar dos 5 P's, senão você engasga, não consegue digerir. E eu não estou aqui falando que de fato você é ignorante ou coisa assim. Eu só estou falando que de fato a necessidade é gravíssima. Os lares hoje já caíram, a casa caiu. Já viu essa expressão? A casa caiu. Fala a pessoa do lado e fala assim: a casa caiu. Já viu essa expressão? A casa caiu é uma expressão comum no Brasil. A casa caiu, hein, gente, lá. Mas a casa já caiu. A maioria de vocês aqui, ou boa parte de vocês, vieram de lares cuja casa caiu. Foi criado numa família que a casa caiu. E alguns de vocês, mais do que deveria, estão vivendo hoje numa casa que a casa caiu. A casa caiu. E o problema é porque o tal patriarca, o tal homem viril, o homem provedor, com P maiúsculo, o homem protetor,
com P maiúsculo, o homem com paternidade, esse homem morreu. O leão virou um gatinho. E nós precisamos ter um pacto familiar para ressuscitar esse homem, porque se ele não levantar, o destino dessa casa não floresce. A mulher não é feliz plenamente se ela não tem um homem viril, forte, seguro dentro de casa. Não adianta ela ser feministinha e toda poderosa, empoderada. É uma frustrada. Pode pegar as feministas, dá um Google e pesquisa a história de vida dela. É tudo frustrado. Casa arrebentada, família de idiota. Pode pegar a biografia das feministas. Tudo frustrado e arrebentado nas casas. O que acontece? Toda mulher dessa feminista, ela sonha encontrar um homem que é um rei e um leão. Ela pode ser opositora idônea, brava, confrontar e tal, ir para o ataque, mas ela espera, ela pode trucar, né? Joga truca aqui em São Paulo? Claro que joga. 6 mil. Ela pode trucar. Quando a mulher truca no homem, sabe o que ela espera? É que o cara foge para um monte de gente e fala 6 mil, irmão. Aí vai e fala 6 mil. 6. Aqui fala como, São Paulo? Meio pau. A mulher espera isso, só que os camaradas são gatinhos, morrem. Mas sabe o que acontece? Aí tem criança hoje na casa, né? Eu ia falar uma palavra mais rasgada. Não tem criança na casa hoje é dia. Mas é broxante o negócio. Eles não entenderam nada. Tem que ensinar, nas escolas estão muito pior. Mas sabe uma coisa? Então quando a mulher truca, elas vão tudo parar no consultório médico com problemas hormonais, com problemas físicos, problemas emocionais. E as crianças vão igual parar no mesmo lugar se não forem treinados e capacitados, influenciados por um idiota ao lado. Porque o rei, o leão da casa fugiu. O versículo de Eclesiastes 9:4 é muito confrontador. Ele diz assim: para aquele que está entre os vivos, há esperança. Gente, eu meditando na palavra esses dias, eu me deparei com esse versículo, eu fiquei tão impressionado. Eu conheço a Bíblia, eu vivo estudando Bíblia, todo dia eu faço isso nos últimos 20 anos. E eu nunca reparei esse versículo na Bíblia. Eu redescobri ele esse final de semana. Olha o que está dizendo. Melhor é ser indúbio. Não, é 4:9 não. É 9:4, é o inverso. Está vendo? O ataque é real. O inimigo ataca até o homem lá da projeção. Mas está tudo em paz, tudo certo. Olha aqui. Para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque mais vale um cão vivo que um leão morto. Diga assim: mais vale um cão vivo que um leão morto. Sabe o que é patriarca ressurrecto? É ressuscitar os leões mortos da casa. Sabe o que é o leão morto? É o homem que perdeu sua identidade. É o homem bloqueado na sua identidade. É um leão morto. A Bíblia está dizendo que mais vale um cão vivo, um cachorro vivo, do que um leão morto. Não adianta nada ser o leão, que todo homem que está me ouvindo aqui foi chamado e desenhado para ser. Se você está morto e bloqueado na sua identidade, perde seu valor. E literalmente, se você parar para analisar, em alguns casos o cachorro recebe mais respeito, mais carinho, mais honra do que o homem. E essa treta é muito grande, eu não vou nem aprofundar nela, para não ofender ninguém. Mas eu sei que na casa desses santos aqui, desses crentes gloriosos, não tem nada disso, aleluia. Mas eu quero te falar uma coisa: mais vale um cão vivo que um leão morto. Não basta nada você ter do Criador uma identidade, um chip, um DNA genético, uma capacidade hormonal, física, mental, e nasceu de novo como os que estão aqui. E quem está visitando já recebe o Espírito da palavra, o Evangelho, já recebe a Cristo, o DNA restaurado, a imagem redimida. Todo aquele que recebe a Cristo, muito mais ainda, tem dentro de si a identidade de um rei e leão. Mas porque o medo entrou, o doutrinamento ideológico paralisou, está vivendo como leão morto. E aqui é o problema. Nós precisamos ressuscitar
esse Rei Leão. Nós precisamos ressuscitar esse Rei Leão. Esse é o nosso desafio da nossa geração. Ressuscitar Rei e Leão da casa. Interessante, o Senhor tem falado conosco já há algum tempo sobre esse negócio do leão. Está lá em Provérbios sobre o justo é intrépido como leão, o justo é corajoso como leão. Lá em Apocalipse diz que Jesus virá como leão da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Se você vê Jesus atuando nos evangelhos, você vai ver que Jesus é cordeiro para os cordeiros, mas leão para os que não são cordeiros. Quando os religiosos vinham querer oprimir, manipular Jesus, dominar Jesus, Jesus não agia como cordeiro, agia como leão. Quando os religiosos vinham com perguntas capciosas para dominar, paralisar Jesus, mestre, devemos dar imposto a César? Esquema, pergunta capciosa, cheia de manipulação, querendo pegar o mestre. Aí se o mestre ficasse assim como um cordeirinho nessa hora, fala, gente, os caras são doutores, estão me pegando com as coisas aqui, ai meu Deus, como é que eu falo agora? Eu não sei. O mestre, toda pergunta capciosa, ele respondia com uma pergunta ainda mais, que dava um nó na cabeça das pessoas, e ele chegava e respondia com a pergunta, de quem que é essa moeda? Aí os caras já entravam, já bugavam o sistema. Aí ele respondia, então dá a César o que é de César. Oh! Na testa, rugido. Quem te deu autoridade, mestre, para fazer essas coisas que você está fazendo? Quem te deu autoridade? Vieram oprimindo. O sistema religioso judaico era bem organizado, tinha um sistema de ensino, tinha o sinédrio, tinha o grupo que era treinado pelo sinédrio, tinha os mestres da lei, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha um sistema bem organizado. Jesus era o bug do sistema, Jesus era a falha do sistema. Ele surgiu ensinando fora do sistema, ele não fazia parte desse sistema religioso, e ele ensinava diferente também, ele era disruptivo. Já ouviu esse termo, disruptivo? Jesus era disruptivo. Disruptivo é o fora da caixa. Ele não era anárquico, totalmente contra o sistema, mas ele funcionava dentro do sistema, mas também fora do sistema. Por exemplo, o sistema naquela época dizia, o ensino tem que ser feito na sinagoga por gente que foi treinada e autorizada pelo sinédrio, pelos mestres da lei. Jesus ensinava na sinagoga de vez em quando, mas a maior parte do tempo ele ensinava na praia, dentro do barco, no mar, no monte, no vale, no jardim, dentro de casa, disruptivo, fora da caixa. Ele não ensinava no sistema quadradinho, ele vivia lá na prática, onde o povo tinha problema, tinha perguntas. A maior parte do ensino de Jesus era em cima de perguntas do que as pessoas faziam. Você pode olhar as parábolas, a maior parte das parábolas, a maior parte do ensino de Jesus era em cima de perguntas. O povo perguntava e ele ensinava. No meio do drama, no meio do problema das pessoas, o povo estava vivendo um problema real naquele momento, ele entrava dentro daquele problema e ensinava. Eu quero entrar dentro de um problema real dos nossos dias, problema de identidade dos homens, é um problema real. Nós vamos ressuscitar esse rei leão da casa, porque todo mundo está esperando isso, gente. A mulher perdeu paixão, romance, cama, orgasmo, porque não tem um rei leão dentro de casa. Ela perdeu, tem direito de ter, mas não tem. Os filhos perderam modelo, inspiração, norte, desafio, destino. Por quê? Porque perdeu o rei leão da casa. A igreja perdeu recurso. Uma igreja que não tem abundância de recursos é porque os homens não são reis e leões em casa. Porque quando os homens assumem a identidade de rei e leão, eles são provedores com P maiúsculo. Eles provêm a casa de maneira tão abundante que transborda na casa e na obra. É um fato. Então, uma igreja está passando dificuldade financeira, passando perto porque os homens estão apagados, os leões estão mortos. E quando os leões se levantarem, e eles estão se levantando, e eu falei para o Ronaldo, eu falei, você falava para o Dênio, lá na Dínamos, que você ia ser o maior dizimista do ministério da Dínamos, e foi, não foi? Ele falou, foi. Eu falei, agora a vingança chegou. Eu quero falar para você que eu vou ser o maior dizimista da Alfa Mó. Aí ele riu e falou, amei, eu concordo, eu vou ser o segundo. Eu falei, então fechou o contrato. E vamos mesmo, está decidido. Essa decisão já está clara, que você vai ver. E sabe uma coisa? Quando os homens assumem a posição da sua identidade, vira uma chave dentro deles.
Eu estou aqui para chamar e convocar nessa santa ceia um pacto familiar, porque não vai ter mover de Deus. Essa igreja não vai ser uma casa se a sua casa não for igreja. A nossa visão é seu lar uma igreja, e se o seu lar é uma igreja, então vem ser igreja conosco aqui, mas primeiro tem que ser lá. E não adianta a gente falar de avivamento, cura, milagre extraordinário, conquista de uma geração, se as casas caíram. Nós precisamos levantar as casas. E como é que você levanta a casa? Primeiro a coluna. Aí a mulher feministinha, doutrinada pela feminista, está me ouvindo agora e fala, quer dizer que vocês não é coluna. E nós somos o quê? Isso é o telhado, princesa. Você entra numa casa sem telhado? Você dorme lá? Você mora lá? Claro que não. Casa sem telhado não vale nada. A glória é o telhado, aleluia. Não é que agora, mas essa comparação tola, é a feminista que veio confundir sua cabeça, que fica querendo te comparar. Eu estava falando esses dias, eu estava numa série de lives, eu tenho uma escola, que a Benjamin College dá treinamento. E a gente tem que dar treinamento daquilo que a gente foi treinado para viver e fazer. E a gente treina princípios, eu ensino princípios e valores. Eu estava dando uma série de lives, tem uma aluna minha de mentoria, ela é lá de Madrid. E aí perguntaram assim para nós, ela falou assim, deu para mim e para a Dani. Ela falou assim, quer dizer então que esse ensino que você está falando é que os homens são patriarca, identidade, são a coluna, a mulher é o telhado, é a proteção do par. Quer dizer, e como é que fica essa questão dos direitos iguais? Eu falei, que mulher que procura direitos iguais são mulheres que estão agindo como idiotas. Honestamente, vai encarar esse papo de direitos iguais, não, irmão. Que direitos iguais? Mulher que procura direitos iguais são mulheres que estão agindo como idiota. Sabe por quê? Não existe direitos iguais, elas têm 90% de direitos, os homens só têm 10%. Para que você vai direito igual? É idiotice. Elas têm o direito da maior provisão, elas têm o direito de trabalhar só por acréscimo, não pela necessidade básica. Necessidade básica, o homem tem que trabalhar para trazer o sustento básico. Ela tem o direito de escolher trabalhar só para multiplicar de patrimônio e de riqueza da casa. Elas têm o direito de, na cama, chegar primeiro. Elas têm o direito de nunca ter a culpa. A culpa nunca é da mulher, é sempre do homem. Se o homem é rei, patriarca, então lá em casa não tem discussão sobre culpa. Qualquer treta, qualquer problema que rolou na casa, a culpa é minha. Essa discussão está feita. Porque eu sou o líder, eu sou o rei, eu sou o leão da casa. A culpa é minha. Posso isso? Vamos agora discutir a solução do problema, porque a culpa é minha, tem discussão culpa. Porque a Bíblia diz que quando teve treta e problema lá no Éden, Deus veio falar com quem? Adão. Ele passou a bola para Eva, ali começou o problema, ali começou a morte do leão. Ele passou a bola para Eva, falou, Deus, Adão, que confusão é essa que você aprontou aí na terra? Deus perguntou. Ele falou, a mulher que você me deu. Desculpa, diga assim, quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada. Anota isso aí, que isso aí é sabedoria atômica. Quem é bom e dá desculpa não é bom em mais nada. O Adão entrou nesse princípio aí lá do Éden e aprendeu a ser bom e dar desculpa. Quem é bom e dá desculpa não serve mais nada, só sabe dar desculpa. E o Adão jogou a desculpa. E Deus, eu acho Deus maravilhoso, ele é um pai extraordinário, sabe, né? Deus é pedagogo. Sabe o que Deus fez? Mas tá bom, é a mulher? Então eu vou lá na mulher. Mas eu volto, eu te pego, safado. Aí ele foi na mulher, ô Eva, que bagunça é essa aqui? Aí a Eva, bom, e dá desculpa. O pecado entrou, ficaram tudo bom e dá desculpa. Aí ela falou, a serpente me enganou. O pedagogo, Deus pedagogo. Ele pegou e falou, eu vou lá na serpente, mas eu volto aqui. Serpente, sua miserável, eu te amaldiçoo, vai rastejar, vai para o inferno, você está destruída, a maldição e etc e tal. Aí, e os dois estão lá pensando que acabou. Aí Deus voltou. Aí agora o que? Serpente resolvido. Agora você é o seguinte, mulher. E aí vem a sentença sobre a mulher, o parto com dor, seu desejo será para o seu marido, pá. Aí o Adão pensou que safou. Como é que termina a prosa? Adão, agora é nós. Ah, mas a mulher, já resolvi com a mulher. Ah, mas a serpente, já resolvi com a serpente. Agora é nós dois, meu amigo. Você, por causa de você, a terra ficou debaixo de queda de maldição. Você é o responsável. Entendeu o problema da culpa? Que mané direitos iguais, irmão. Para com isso, é coisa de idiotice que puseram na sua cabeça na escola ou nos desenhos animados. Não tem negócio de direitos iguais. Os direitos são delas. 90% dos direitos é delas. O homem tem 10% de direito. A culpa é deles.
A necessidade de sustento da casa é eles. Na cama eu já falei, elas têm o direito, primeiro as damas. Aí o cara, quando é leão morto, não faz isso. Aí é treta, é problema grave. E casamento, quando está bem na cama, não vai bem na mesa, que é o lugar de confraternização, e não vai bem no banho. Cama, mesa e banho. Não vai bem em outras coisas. O lar desarmoniza. Eu nunca encontrei um casal, nunca. E eu ensino e aconselho casal há 20 anos, eu e minha esposa. Eu nunca encontrei um casal que está bem na cama e vai mal no resto. Nunca vi. Incrível. Todo casal cheio de problema, cheio de conflito, eu já pergunto: como é que está a cama? Aí o cara fala: está tranquilo. A mulher começa a chorar. É sempre assim, porque o leão morto, ele não vê nada, ele é meio cego também, entendeu? Ela começa a chorar. Por que você está chorando? Aí ela está chorando porque ela é tudo exagerado, entendeu? Já cutuca, já fica querendo intimidar, né? Vira corajoso agora. Ela pode soltar, irmã, solta tudo. Ela fala: ela entrega tudo. Por isso que aconselhamento de casal tem que ser com os dois, porque o homem esconde ou não vê, né? E aí, se o problema está na cama, não adianta, não vai ter harmonia, não vai ter unidade na mesa, que é o lugar de comunhão, integração da família. E se não tem na mesa o lar, a casa caiu. Então o que acontece é que existe uma necessidade real de ressuscitar esse rei patriarca. Ele está morto, o leão morreu. Eu vou te falar uns assassinos do leão. Vocês já ouviram falar de Antônio Gramsci? Essa praga aqui, ó. Ele deve estar lá no pavilhão 09 do inferno, o PCC do inferno. Ele deve estar lá. Antônio Gramsci. Você não conhece ele não, provavelmente. Alguns conhecem, que estudam um pouco filosofia, etc e tal. Mas os seus professores todos eram discípulos desse cara. E os da universidade, então, tudo são. O Gramsci, ele é chamado, apelidado pelos filósofos cristãos de o gênio do mal. Gênio do mal. O Marx lançou a revolução do proletariado, do comunismo, por meio da disputa de poder. Virou aquela coisa linda que foi a Rússia quebrada, aquela coisa maravilhosa que é a Venezuela e a Coreia do Norte. É a coisa mais linda, deu certo em todo lugar. Onde o comunismo chega e é estabelecido de maneira correta, vira aquela praga que virou a miséria da Venezuela e da Coreia do Norte. Algumas pessoas falam: não, que o comunismo deu certo na Venezuela. Deu sim, é por isso que arrebentou com tudo. Na Rússia, na União Soviética, a mesma coisa, assim vai. Só que aí, em 1930, eles entenderam uma coisa, pararam para pensar e falaram: gente, a revolução não vai vir pelo poder, vai vir pela hegemonia. No lugar de disputar o poder, vamos disputar a hegemonia. E aí o Gramsci, que foi o gênio, ele lançou a seguinte ideia: vamos ocupar ideologicamente a educação, as artes, a filosofia, a literatura. E aí a ideia central é a seguinte: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura. Nós vamos infiltrar e transformar a música, a arte, a literatura contra eles próprios. Autossabotagem. O mundo ocidental vive hoje o autossabotagem, é a autodestruição. É uma guerra de civilização. E o mundo ocidental hoje, que tem na matriz cultural, você sabe o que é a matriz cultural do mundo ocidental? Que é o mundo que lidera, são as nações que lideram o planeta. A matriz cultural do mundo ocidental, eu estou falando da matriz cultural de todos os países ricos e classe média da Europa. Eu estou falando da matriz cultural dos países da Ásia ricos e líderes, como Coreia do Sul. Eu estou falando da matriz cultural dos Estados Unidos da América, do United Kingdom e do United States. A matriz cultural é judaico-cristã. Sabe o que significa isso? A coluna vertebral da cultura ocidental é a Bíblia. Foi desenhada por pastores e padres que pregaram a Bíblia para as pessoas. Tem um monte de crença, pode ser ateu, se vive no mundo ocidental, pode ser ateu. Ele tem uma matriz cultural judaico-cristã. E o que esse filósofo estabeleceu? E ele é alguém que está mais presente, você imagina, eu estou te falando, 90% dos professores dos seus filhos são gramscistas, ou gramscistas. Os universitários chegam a quase 100%, tá? Universidade no Brasil, meu Deus, um troço punk. Os jovens estão me ouvindo aqui, sabe o que eu estou dizendo? O negócio é problemático, a treta é grande.
tudo estão nessa raiz cultural, produzir hegemonia. O que essa hegemonia produz? O que essa hegemonia produz? Isso aqui é uma foto que saiu na grande mídia. Eu falei do Anderson Silva, _org, que é aquele pastor líder cristão que tem o ministério Biamém. Projeto da ONU promove feminização de homens no Brasil. Projeto da ONU. Isso saiu na grande mídia. Eu sei que isso é uma picture radical, é uma imagem radical. Eu sei que você está pensando, poxa, está querendo dizer que nós estamos virando tudo gay? É isso, pastor? Não. Os homens talvez podem. Não é nem o gaysismo que eu estou falando. E você é preconceituoso contra esse povo, sou preconceituoso contra ninguém. Então não precisa do evangelho, precisa da salvação, precisa nascer de novo e deu. Pode vir qualquer um, nós amamos todos. Não estou falando disso, eu só estou falando para nós aqui de dentro, e para nós que queremos entender a verdade e sermos livres. Eu estou falando para você que existe uma hegemonia internacional, e a ONU está dominada por essa hegemonia de raciocínio de pensadores, que tem o alvo de destruir o homem masculino, viril, forte. Eles chamam de, a expressão que mata o leão é masculinidade tóxica. Alguém já ouviu essa expressão? A ver, deixa eu ver, levanta a mão. Masculinidade tóxica. Só os homens. Diga assim: urra! Urra! Tá melhorando o rugido do leão. Mais uma vez: urra! Urra! Não deixe os feministas e os gramicistas, os ideólogos do mal tentar paralisar você com esse mimimi de masculinidade tóxica. Vai perguntar pro seu avô como é que ele reagia com esse mimimi aí. Ele pegava uma bala, uma peixeira e falava: lá em Goiás ele fala: só um desses eu pôr a casa já pro mar. Vai melhorar. Masculinidade tóxica é um termo que os grandes criaram para intimidar os homens de serem masculinos. Os caras têm vergonha de ser masculinos. Eles têm vergonha de ser firme, de ser forte, de ser seguro, de ser corajoso, de ser leão. É o que eu falei, quando vê o truque na casa, as crianças, ou a mulher truque, ele corre. Fica com medo, é dominado pelo medo. E isso afeta o quê? Eu vou te falar uma coisa. Isso afeta tudo. Esse desenho aqui, ó, Simpson, ele está na TV há décadas. Décadas. Você já viu como é que é o design dessa família? Essa família treinou. A maior parte dos homens são casados hoje. Essa família treinou. Você já viu como é que funciona essa família? A mulher é articulada, inteligente. Os meninos são espertos, rápidos, inteligentes e produtivos. E o marido é um idiota. Ele é um idiota. O Homer Simpson é um idiota. Ele é um menino. Ele é um meninão da casa. Agora isso aqui foi programação mental. A nossa geração foi programada para reproduzir uma família como essa. Isso aqui é o leão morto. O cachorro vale mais que ele. Olha para essa imagem. Diga assim: isso aqui é o leão morto. Diga assim: aqui é o leão morto. O cachorro vale mais que você. Mas isso é Bíblia, tá? Eu descobri, eu não sabia não, mas descobri. Está lá no Eclesiastes, nós lemos 9:4. Mas vale mais. Mas essa programação mental gerou um tipo de homem que é o leão morto, um homem fraco, paralisado. Agora há ressurreição na casa de Deus. Diga: a ressurreição. Esse leão morto, ele vai ressuscitar nesses dias. Há um sopro do Espírito Santo. Há homens de Deus, valentes, ousados, leões, que estão rugindo nos 4 cantos do planeta, levantando um exército de homens viris, fortes, provedores com P maiúsculo, protetores nobres, e que tem paternidade para oferecer para os seus filhos. A mulher de um homem desse, ela é satisfeita, é apaixonada, é vibrante, contagiante. Os filhos é cheio de propósito e destino, e a casa floresce, e a casa reergue, ressuscita,
porque há ressurreição na casa de Deus. Amém. Essa aqui é a mesa da ressurreição, essa aqui é a mensagem da ressurreição, essa é a celebração da ressurreição, e nós estamos aqui para proclamar o Patriarca Resurrect. O pessoal fala, mas José, que eu gosto de falar inglês, é porque às vezes é mais sucinto, entendeu? A ressurreição do patriarca. Vou terminar, o camarada já fugiu. Patriarca ressurrecto, pronto, peguei. Pô, gatilho mental. Diga, patriarca ressurrecto. Você sabe que a ressurreição é um princípio. Deus é tão belo, Deus é tão maravilhoso, que Ele colocou na natureza expressões de ressurreição. Ele colocou na natureza. Para quem não for um culto, não ouvir um pregador pregando o evangelho, para quem não tiver acesso à Bíblia, ele tem acesso na própria natureza do princípio da ressurreição. O princípio da ressurreição é um princípio eterno que está na terra. Deus colocou códigos na terra para as pessoas acessarem essa lei eterna. E aqui, apesar de bater e confrontar toda a desconstrução que está acontecendo, até aqui eu só fiz diagnóstico. Agora eu passo a fazer prognóstico. Porque profeta faz diagnóstico e prognóstico. Pelo menos profeta do Novo Testamento, entendeu? Diagnóstico é discernir o que está acontecendo, qual é o problema. E prognóstico é proclamar o que vai vir. E além de prognóstico e diagnóstico, eu quero trazer receita. Trazer um, como é que fala, doutor? Vou passar a receita, solução, remédio do negócio. O remédio é a ressurreição. O princípio da ressurreição, ele é o princípio eterno de Deus que está na terra. E é nessa perspectiva que a gente precisa enxergar o problema. O problema é grave, o problema é sério, o problema é real. O mundo ocidental está debaixo desse ataque, dessa desconstrução. Agora tem solução para o problema. Qual que é a solução? Ressurreição dos patriarcas. O leão morto se ressuscitar, caso contrário, a casa ficará caída. Isso não é uma coisa que é importante só para os homens não, viu, irmã? Essa coisa é importante para você, você sabe o que eu estou falando. Você nos apoia em nome de Jesus. Apoia esse público e essa mensagem, porque você sabe da necessidade real. Você, seu marido, você com seus filhos, você com a sua influência. Por isso que eu falei, não dá para levantar os homens se não houver um pacto familiar. Tem que haver um pacto familiar, porque só com eles a gente não consegue. A destruição foi tão grande, o leão está tão morto, que para ressuscitar tem que pôr a mão na cabeça, o pastor, a igreja, Jesus, a mulher, os filhos, e falar, vem sopro de vida, e vai vir. Sabe por quê? Esse dia eu tenho meditado sobre o casulo, o lagarto. Lagarto chega no momento que morre. É o leão morto aqui, ó. Essa geração ocidental está assim, os homens estão assim, ó. Eles estão aqui, ó, no casulo. Só que o que eles não sabem, que o diabo não revelou, e nós estamos aqui para revelar, e nós vamos mergulhar dentro desses princípios aqui na imersão dia 17, sábado, das 8 às 18, ressurreição dos patriarcas. Nós vamos mergulhar nesse assunto aqui. O que não falaram para vocês é que quando o lagarto entra no casulo, é o momento mais próximo que ele tem das asas para voar. Você sabe o que é essa experiência aqui, ó? Do lagarto virar borboleta? Sabe o que é essa experiência aqui? É a ressurreição dentro da natureza. Isso aqui é o princípio da ressurreição. O lagarto quase morre, experimenta uma experiência de quase morte, passa por uma transformação chamada de metamorfose. Mas nesse momento aqui, ó, a natureza profetiza: suas asas estão chegando. Suas asas estão chegando. No momento mais difícil da sua vida, no momento mais difícil da sua história, no momento casulo da sua família, no momento casulo do seu marido, do seu esposo, você, ó leão, nesse momento casulo da depressão, da fraqueza, essas coisas que eu estou falando tão ousadamente, do homem agir como um menino idiota, isso tudo eu sei também. Por quê? Porque eu vivi isso tudo. Eu agi como um idiota algumas vezes na minha casa, com a minha esposa. Eu louvo a Deus, porque eu tinha uma leoa dentro de casa, que partiu para a guerra, se tornou um opositor idônea. Mulher sábia tem que ser opositor idônea. Sabe o que é opositor idônea? Ela faz guerra contra a idiotice e a infantilidade, e resgata o leão. Ela confronta. Ah, cadê a submissão, pastor? Está aqui a submissão. Submissão admite confronto, não afronta. Então a submissão é: eu não vou afrontar,
mas eu vou confrontar. Qual que é a diferença? Afronta, ataca a identidade. Realmente você é um nada mesmo. Realmente você é um menino, um fraco, um idiota e acabou. Você está atacando a identidade. Problema com ele e com Deus. Ele está matando. Mas você pode falar, esse comportamento não combina com você. Esse comportamento, essa atitude aqui é de um idiota, de um menino. Isso não combina com o rei leão que você é. E comprar guerra. Eu vou dizer uma coisa para as mulheres. Hoje, em nome de Jesus, compra guerra contra o homem simples dentro de sua casa. Todo comportamento. E os homens aqui, todos têm um pouquinho, tá? Uns mais, outros menos. Todos têm. Então, queridas, em nome de Jesus, está na hora da guerra. Compre guerra. E eu falo disso que a minha esposa vive em guerra contra esse homem simples, que ele ressuscita dentro de nós de vez em quando. O problema é tão forte que a gente de vez em quando já se acha como idiota, como menino, fugindo da raia, fugindo do confronto, fugindo de ser provedor, de ser leão, de ser rei. E a minha esposa, com sabedoria, me confronta. Ela confronta quando eu não quero agir como um protetor romântico, nobre. Ixi, ela já confrontou coisas assim, íntimas. A intimidade, ela falou, não aceito isso aqui não. Nossa, isso aqui eu não aceito. Você é um rei, um leão, e eu tenho direito de ter uma plenitude nisso. Isso não combina com você. Eu falei, eita glória. Tive que aprumar, irmão. Tive que ler, orar, falar com o pastor, pedir conselho. Falei, gente, eu tenho que melhorar essa parte, isso aqui tem que fluir. Quantas vezes eu passei por momentos de depressão, de ficar abatido, de virar um gatinho. Fui um leão por muito tempo, levei umas pancadas, virei um gatinho medroso. Ela chegou e falou, chega. Pode, não, pode, vai, isso aqui não está, isso aqui comprou guerra. E vai na luta, uma leoa vai até, é a Vasti ou Esther? Esther, Vasti afronta. Realmente está perdido, você não muda de vida não. Vasti, afronta. A Esther é o seguinte, eu vou lá, eu vou quebrar a regra é, não pode entrar na presença do rei sem ser autorizado. Eu vou quebrar a regra, mas se perecer, pereci. Eu vou confrontar o rei com sabedoria, e o rei vai bloquear o projeto que ele está fazendo, que vai destruir um povo que Deus quer salvar. E se perecer, pereci, corajosa para confrontar e trazer o rei para o destino certo. Isso é Esther. Nós estamos pegando aqui essa sabedoria. A ressurreição está no ar, gente, está na natureza. Então esse leão morto vai ressuscitar. Digo, o leão morto pode ressuscitar. Então é o sim. É o sim? Não, não é esse. Passa a próxima. Mais um. Tem um que está faltando aí. É o provedor. Cadê o provedor? Tem a foto do provedor aí? Pode voltar, volta. Mais um? A foto do provedor tem problema não. Pode passar para o próximo. Aqui. Diga assim, provedor, protetor e paternidade. Esses são os 3 P's do patriarca ressurrete. Um homem com a identidade restaurada, ele tem esse design. Ele é provedor. O provedor Ronaldo já rugiu aqui como leão e falou sobre a abundância dele. Eu pus aqui no meu celular essa foto. Se o Marcelo conseguir restaurar ela lá, teve um problema aqui no sistema. Mas sabe uma coisa, eu vou mandar lá para vocês no grupo. Diga assim, 1 Pedro dos patriarcas. Diga assim, provedor. Provedor é coragem, seja homem. Provedor é uma escola de reis. Davi, 1 Reis, capítulo 2, pegou seu filho Salomão, que ia assumir o reinado no lugar dele. Davi falou assim, eu estou morrendo, eu vou para o caminho de todos os mortais, eu tenho uma aula para dar para você para ser rei. A aula resumiu um versículo: coragem, pois, de ser homem. Pronto. Se você tiver coragem e ser homem, você vai ser um rei bem-sucedido. Olha que coisa legal. A dica do rei Davi. Vou te dar uma aula sobre rei, sobre reinado de uma nação. Você vai esperar uns 10 tópicos, com 20 subtópicos em cada um. Davi só falou, só 2 princípios: coragem e seja homem. Só isso é suficiente para ter uma matriz de ser um homem bem-sucedido. O primeiro P é provedor, e ser provedor requer coragem. Aí é que entra a figura do leão, ela é extraordinária. Serve aquela outra lá do leãozinho olhando para a sombra e vendo o leão extraordinário, que ele está na sua essência.
aquela imagem que você viu no início. Sabe uma coisa? Para ser provedor precisa de coragem. Para ser provedor e multiplicar riqueza precisa de coragem. Coragem de tentar uma e outra vez, errar, fracassar, levantar, errar, fracassar, levantar. Coragem. Eu quero dizer, vocês, no seu casa, no seu lar, devem assumir um pacto para desafiar o leão da sua casa a ser um homem corajoso. A tentação é ele perder essa coragem. Os bloqueios vêm de toda ordem, da escola, do desenho, da cultura. Os bloqueios vêm até na igreja. Os bloqueios vêm em tudo que é lugar. Vem na família, vem na circunstância, vem do diabo, vem da terra, vem do céu, vem de tudo que é lugar. Do céu eu digo dos principados, potestades, do segundo céu, não do terceiro céu, não está no nome de Deus. Lá vem dos bloqueios. Mas o bloqueio vem para que o homem seja medroso, para que o homem não seja forte e corajoso. Mas a Bíblia diz: ser forte, pois, e corajoso. Josué capítulo 1. Coragem, seja homem. Coragem para romper com todo medo. Quando o homem assume sua identidade de rei leão, ele é corajoso. Sabe o que vai acontecer? Ele corre riscos calculados, ele se posiciona diante dos desafios e ele rompe a barreira da escassez e vira um provedor absoluto. Aí, aleluia. Coragem, ser homem, provedor. Primeira característica do homem patriarca ressurreto é que ele é provedor com P maiúsculo. Ele é a matrix da provisão. A essência de ser um provedor é coragem. Diga coragem. Diga coragem. Essa é a essência. Então nós vamos atacar o medo, nós vamos ferir o medo de morte. Hoje aqui nós vamos ferir o medo de morte. Eu estou fazendo um buraco no medo.